Olá pessoal, espero que vocês estejam bem e nessa videoaula de hoje a gente vai tratar sobre construtores. Na verdade, você já conhece o que é um construtor, né? Um construtor, ele é uma forma de criar um objeto. E eu posso definir aqui no Java qual vai ser a forma que eu vou utilizar para criar o meu objeto. Onde é que está o construtor que a gente está usando? Toda vez que a gente faz um new, a gente cria um novo objeto. E esse nomezinho que a gente passa, ó, entre parênteses aqui, é um construtor, tá? Ah, professor, mas eu não criei nenhum construtor na minha classe. Só que se você não cria nenhum construtor na sua classe, o Java automaticamente cria um construtor padrão. O que é um construtor padrão? Um construtor padrão é um construtor público, certo? Que não possui nenhum argumento. Então, isso daqui é um construtor padrão. Ah, professor, isso é bem parecido com um método, né? É bem parecido com um método, mas um construtor definitivamente não é um método, tá? Um método, ele tem retorno, coisa que um construtor não tem. Um método pode ser acessado a qualquer momento, pode ser executado a qualquer momento, enquanto um construtor, ele só vai ser executado quando um determinado objeto ele for criado. E uma outra coisa é que o construtor ele tem que ter o mesmo nome da classe, tá? Eu não posso criar conta um, por exemplo, ou qualquer outra coisa do tipo. Se eu criar um nome diferente, até o compilador aqui ó, vai entender que isso aqui é um método, ele pede para eu fazer o retorno, tá? Eu esqueci de colocar o retorno, mas um construtor, ele tem que ter o mesmo nome, tá? Da minha classe. E o que é que eu faço num construtor? Num construtor eu posso definir valores padrões, por exemplo, o meu cliente, ele assim que ele criar uma conta, por padrão o saldo dele vai ser zero. Por padrão, o limite dele vai ser 100. Por padrão, o número da conta vai ser zero também. E o nome dele, o cliente, vai ser uma string vazia, tá? E aí a gente definiu a forma de construir o nosso objeto, tá ok? Quando eu não tenho esse construtor, o próprio Java cria esse construtor com esse nome padrão e que seja público, tá certo? Tomem cuidado porque os atributos aqui, os atributos não, os modificadores de acesso também valem para os construtores da nossa classe. Se eu criar um construtor privado, ninguém consegue acessar esse construtor. Então não vai ser possível, ó, criar objetos a partir dessa minha classe, tá? Se ele for também package sem o meu sem o meu sem o meu modificador de acesso, outras classes também, ó, vou até salvar, outras classes que estejam em outros pacotes não conseguem criar esse objeto também, porque não é acessível, tá bom? Então, o ideal é que os construtores sejam públicos. Professor, tem utilidade para um construtor privado? Sim, tem utilidade, mas a gente vai deixar para discutir isso depois em um outro momento, tá? Então, o que é que acontece no construtor? Num construtor, eu posso receber argumentos, tá? Por exemplo, não faz sentido, vamos supor, não faz sentido que eu crie uma conta sem essa conta ter um cliente. Então, eu posso obrigar que durante a construção, o, o valor do cliente, certo? Seja informado, tá? E aí, eu pego esse cliente e coloco no meu atributo cliente. Vocês estão vendo que agora eu tenho um construtor definido na minha classe que recebe um cliente. E eu não posso mais usar o construtor padrão, ó. Ah, professor, mas você disse que se a gente não fizer, o Java cria o construtor padrão. Se a gente não fizer nenhum construtor. Se nossa classe já tiver um construtor, ele não faz o construtor padrão. Então, nesse caso aqui, eu sou obrigado a passar o nome, certo? Do cliente, tá? Um string aqui para a criação do meu objeto. Vocês viram isso nas aulas passadas, onde a gente estava criando o objeto scanner. Eu vou até criar aqui para vocês lembrarem disso. Ó. Quando a gente cria um scanner, vou importar aqui um scanner. O leitor recebe new scanner. E aí a gente passava como parâmetro, né, o system.in. Isso aqui é porque o construtor do scanner pedia que eu passasse aqui como parâmetro qual é
o fluxo de dados aqui que eu estou lendo, né? Ele vai utilizar para fazer essa leitura, tá certo? Então, no nosso caso, o in, né? O input stream do meu system, tá? Então, a gente já viu construtores com argumentos também anteriormente, tá? Ah, professor, mas e se eu quiser ter aquele construtor padrão e dar a possibilidade do usuário aqui da minha classe ter também um construtor onde ele passa o cliente? Isso é possível? Sim, tá? Isso é possível. Eu posso ter vários construtores, tá? Na minha classe, eu posso ter vários construtores. E o que é que vai diferenciar um construtor do outro? O que vai diferenciar um construtor do outro é a quantidade de argumentos que esse construtor possui e os tipos desses argumentos também, tá? Eu não posso ter dois construtores, por exemplo, dois construtores padrões. Eu posso ter um construtor sem argumento e um com um argumento, outro com dois, outro com três e por aí vai, porque vai ser baseado nos argumentos que eu vou definir qual construtor usar. Por exemplo, quando eu criei essa conta, essa primeira conta, eu estou passando como parâmetro o nome do meu cliente já para o construtor. Mas quando eu crio essa segunda conta, eu não estou passando nenhum argumento, então ele vai usar como padrão esse construtor aqui que está sem nenhum argumento, tá? Ah, professor, mas eu vi que basicamente o senhor repetiu tudo que esse construtor tem nesse outro construtor. Sim. Tem alguma forma de eu reutilizar esses construtores? Sim, tá? Você pode sair de um construtor assim, mais específico para um construtor padrão. Então, antes de criar a conta usando o cliente, eu posso usar esse construtor para criá-la com os valores padrões e depois alterar só o dado do cliente. E como é que eu faço isso? Eu faço isso daqui através da referência this. Então, eu posso passar o this, certo? E dizer que eu quero usar o construtor padrão. Então, eu boto aí um, um abre e um fecha parênteses. Então, é esse objeto aqui, a referência dele para esse construtor, tá? E eu posso também ter um outro construtor, vou criar aqui um construtor conta, certo? Só que um construtor que vai receber todos os argumentos. Eu posso, na hora que criar, já passar todos os argumentos para minha conta. E como é que eu faço isso? Ó? Eu vou receber um cliente, eu vou receber o saldo a gente não vai receber, tá? Mas eu vou receber o limite. Por que que eu não vou receber o saldo? Porque eu quero que esse saldo seja alterado somente quando fizer um depósito, tá certo? Então, vou receber o limite e eu vou receber o número. O número é um valor inteiro. E aí, para cada um desses valores que eu receber, eu posso reutilizar o construtor que constrói com uma string, certo? E depois alterar somente o limite, passa a ser esse limite que eu informei, e o test.número recebe o número que foi recebido no construtor. Então, os construtores eles servem para isso, para dar possibilidades, tá? Agora eu tenho a possibilidade de criar um objeto conta sem passar nenhum argumento. Eu tenho a possibilidade de criar já passando quem é o cliente e eu tenho a possibilidade de criar já passando todos os atributos necessários, no caso menos o saldo da minha conta. E aí quando eu faço a construção passando todos os atributos necessários, eu reutilizo o construtor que constrói baseado no cliente, que por sua vez reutiliza aquele construtor padrão, tá ok? Então, dessa forma, os construtores eles conseguem nos dar possibilidades para que durante a criação dos objetos a gente possa já preencher esses objetos com alguns valores passados como parâmetros na hora dessa construção, tá ok? Eu espero que vocês tenham entendido essa classe, essa aula e a gente se vê na nossa próxima videoaula.